E um outro tipo de cálculo estatístico muito comum que a gente precisa fazer é o quê? Interpolação e ajuste de reta. Aqui eu coloquei um exemplo. Imagina que nós temos essa tabela de dados com os valores de x e y. Tenho os valores de x igual a 1, y a 3.2, x igual a 2, y 4.9, assim sucessivamente até o ponto 8, e não tenho algum deles. Pode ver que eu não tenho o valor de y para o ponto de x 3,5 e quero saber qual que é esse valor, quero interpolar esse valor aqui. E também não tenho quanto que é o x para um y igual a 14, também quero interpolar. Que seria o quê? Tendo esses pontos experimentais, tenho essa reta ajustada, quero saber para 3,5 quanto que vai ser o meu valor de y e também quero saber para 14 quanto que vai ser o meu valor de x. Como que a gente resolve isso no HP? Novamente lá em Stat. Então, Shift laranja, Stat. Agora, em vez de entrar no single var, vou entrar em Fit Data. Ok? Abriu essa janela. Nota que o valor que a gente tinha entrado da tabela anterior, aqui no somatório DAT, ele continua armazenado. Só que agora a gente tem que entrar essa nova tabela. Então, como que eu vou fazer? Vou entrar no formato de uma matriz e a melhor maneira de entrar uma matriz é o quê? Novamente, o editor de matrizes. Então, até se você quiser dar uma pausa aí no vídeo e entrar os valores, faça isso, fica à vontade. Única coisa é o quê? Que eu vou pular os valores que eu não tenho os pares de dado. Então, não vou pôr essa linha e nem essa, ok? Se quiser, vai lá, dá uma pausa e a gente já continua. Vamos lá. Shift branco, MTRW, para entrar no editor de matrizes. E agora vou entrar meus dados. X igual a 1, Y 3.2. Enter. Desci para a segunda linha. X igual a 2, Y 4.9. X igual a 3, 7.3, 4, 8.8, 5, 11, 6, 13.2, 7, 14.7, 8, 17. Então, nota o que eu fiz. Eu entrei com a minha tabela, com os valores que eu tenho, com os meus dados conhecidos nessa matriz. Feito isso, dou Enter, voltei para a tela anterior. Aqui, o que mais eu tenho de informação? Qual que é a minha coluna X? Aqui eu entrei uma tabela que só tem duas colunas, coluna 1 e coluna 2. Coluna X igual a coluna 1 e coluna Y é a coluna 2. Ó, tem essas duas informações aqui. Só que imagina, eu podia ter entrado uma tabela com 8 colunas. Então, colunas de X, Y, Z, T, A, B, C, o que fosse. E eu poderia relacionar qualquer uma com qualquer outra. Eu definiria qual que é a minha coluna X e qual que é a minha coluna Y. No caso do exemplo que eu estou dando, a gente não precisa fazer nada disso. Por quê? A minha coluna X é realmente a coluna 1 e minha coluna Y é a coluna 2. Mais embaixo eu tenho ainda o quê? O tipo de ajuste que vai ser feito. Se você clicar em Choose, você vai ver que a HP mostra diversas opções. A primeira seria o quê? Um ajuste linear, mas você poderia querer fazer o quê? Um ajuste logarítmico, um ajuste exponencial, um ajuste com potência, ou deixar para HP no Best Fit que ela tenta fazer o melhor ajuste de acordo com os dados que você tem. Como esses pontos aqui, eles quase dão uma reta, então é um ajuste linear. Vou deixar no ajuste linear. Aí eu quero fazer interpolação, né? Quero saber, para um valor de 3,5 de x, quanto que seria o y? Como que eu faço isso? Após entrar os dados, que nem nós já entramos, eu clico aqui no menu Impred. Nota que eu clicando em Impred, o que aconteceu? A HP já criou um campo x e um campo y. Esse campo x e y vai funcionar bem similar ao que a gente viu no Solve Equation, ou em qualquer outro tipo de solve, né? Eu vou entrar o valor que eu tenho, então quero para esse primeiro caso aqui. Eu sei que meu x é 3,5. Qual que vai ser o meu y, então? Clico aqui em Impred. Nesse caso, o meu valor de y vai ser 8.04. O que a HP fez? Pegou os pontos experimentais que eu ofereci para ela, os valores da minha tabela, fez um ajuste de reta com esses valores e interpolou para o valor que eu queria.
é interessante até notar que, como no ajuste a reta não passa exatamente em cima dos pontos, se eu jogar algum valor exato aqui do meu dado experimental, é muito provável que ele não dê o valor que eu tinha. Vamos testar aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, 5. Então, no meu ajuste agora, não é HP agora, ela não vai coletar na tabela o ponto que eu entrei. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar 5 e ver quanto que isso aqui está dando no ajuste de reta que ela calculou. Pred, ó lá, 10.9976. Antes eu tinha entrado o quê? 11. Testar com outro valor. Vamos colocar 3. Quanto que ele está dando agora para o valor para x igual a 3? Quanto que ela vai calcular no y? Pred, 7.05. Então, agora a HP ela não está puxando o dado que eu tenho da minha tabela. Ela está calculando de acordo com o ajuste linear da função f de x que foi calculada. E nesses exemplos que eu dei agora, eu calculei o quê? O valor de y oferecendo um valor de x. Mas eu posso fazer também o contrário, que é o caso aqui de baixo. Para y igual a 14, quanto que vai ser o valor de x? Então, estando no campo y, eu coloco o valor que eu tenho, 14, desço com o meu cursor no campo x e clico pred para HP calcular. Então, para o valor de y igual a 14, eu tenho que o valor de x é 6.52. Novamente, ela pegou o quê? A reta ajustada e interpolou aqui para saber qual o resultado para cada ponto. E eu poderia jogar valores não só no intervalo que tem aqui, que nem eu coloquei 3,5 e 14, no intervalo entre meus dados. Eu posso, por exemplo, imagina que você quer saber qual o valor de y para um valor de x igual a 150. O que eu faço? Entro 150 no valor de x, fui para y, pred 296.68. Ok? Agora, só para sumir com o valor de XY aqui, eu aperto a tecla Cancel. Pode notar que ele voltou uma tela antes e não está mais o XY, ele não vai calcular nenhuma interpolação. E o que eu posso querer calcular aqui também? Já que a HP está interpolando e para isso ela precisou fazer um ajuste de reta com meus pontos, por que não saber qual que é realmente essa função de reta ajustada? E é simples, estando com os valores aqui, é só dar um OK. Pronto, a HP retornou na tela o quê? No terceiro nível, a função de reta ajustada para os meus dados experimentais, para os dados que eu forneci, coeficiente de correlação e covariância. E todos eles eu não estou conseguindo enxergar o valor inteiro. Note a setinha no canto direito do número. Então, vamos fazer que nem a gente fez anteriormente. Ó. Venho com o meu cursor aqui para cima. Foi no nível 3. Quero ver realmente qual o valor inteiro aqui da minha função. Clico em View. Então, a minha função de reta ajustada, aqui, o que é? 1.1464 mais 1.9703 vezes x. Ok? Dou um OK. Voltei para a pilha operacional. Coeficiente de correlação. Quanto que deu esse coeficiente de correlação? Clico em View. Meu coeficiente de correlação deu 0.999.168.26075. Ok, para voltar para a pilha operacional. E minha covariância, View, 11.821428. Ok, para voltar para a pilha operacional. E tecla Cancel para sair do manuseio da pilha. Aqui você acha ainda diversos outros tipos de cálculo estatístico e todos vão funcionar similares. Você entra o que você tem e pede para ela te dar uma resposta.